Franguinho sem censura. A resenha esportiva em que a linha é não ter linha. Quando eu morrer, posso imaginar as palavras de carinho de quem me detesta. Algumas rádios tocarão minhas músicas sem cobrar jabá. Colegas dirão que farei falta no mundo da música. Quem sabe até deem meu nome para uma rua sem saída. Os fãs, esses sim sinceros, empunharão capas dos meus discos e entoarão Ovelha Negra. As talvez já devem ter na manga um resumo da minha trajetória para exibir no telejornal do dia e uma notinha no obituário de algumas revistas há de sair. Nas redes virtuais, alguns dirão: ué, pensei que a véia já tinha morrido. Nenhum político se atreverá a comparecer ao meu velório, uma vez que nunca compareci ao palanque de nenhum deles e me levantaria do caixão para vaiá-los. Enquanto isso, estarei eu de alma presente no céu tocando minha alto harp e cantando para Deus: Thank you, Lord, finally sedated. No epitáfio, ela nunca foi um bom exemplo, mas era gente boa. Lança, menina, lança todo esse perfume. Disparatina, não dá pra ficar imune ao teu amor que tem cheiro de coisa maluca. Vem cá, meu bem, me descola um carinho. Eu sou neném, só sincero com beijinho. E vê se me dá o prazer de ter prazer comigo. E aqueça, me vira de ponta cabeça, me faz de gato, sapato, me deixa de quatro no lado, me enche de amor, de amor. Lança perfumes, lança perfumes. Fala, turma, tudo bem? Sejam muito bem-vindos a mais um Franguinho Sem Censura, nesse dia cheio de homenagens para Rita Lee, que, como ela disse, né, fez muita gente feliz de verdade, de verdade. Foi a grande rainha, vai ser a grande rainha do rock. Por isso, esse franguinho hoje, especialmente para ela. Deixa eu fazer o convite de sempre para você se inscrever no nosso canal, acionar o sininho para receber os vídeos novos, para saber que o franguinho está chegando com um vídeo novo. E hoje está bem especial, que o programa é Rita Lee e tem vários convidados que foram muito felizes com a Rita Lee cantando. Por favor, abre o cenário para mostrar nossos colegas aqui ao vivo com a gente no nosso mosaico. Tá aí o Lito, o Hélio, a Malfi, sou eu aqui, o seu Quarta e a dona Marcinha, emprestou maravilhosamente a voz dela para falar sobre a Rita Lee, e o Rodrigo que está ali embaixo. Bom, vamos começar? Todos vocês foram ovelha negra, né, Elito? Você foi a principal ovelha negra da família, né? Olha, é uma pena, né? Realmente é uma pena. A gente perdeu uma voz muito forte da nossa geração, uma voz que, com toda a sua delicadeza, sua gentileza e seu humor ácido, né, nos ajudou muito na nossa luta contra a hipocrisia que nos cercava, a hipocrisia que marcou toda a humanidade até os anos 70, 80. Ela foi, no Brasil, um elemento assim da revolução, da macro-revolução, né? Com a sua macro-política, não essa política comezinha de partidos, de deputados, senadores, congressos e esses poderes. Ela foi exatamente a grande política. É uma voz que não vai se calar nunca. Rita eterna, Rita infinita. Eu acho exatamente isso, Lito. E eu também fui muito feliz com ela, sou até hoje, por causa das músicas que permanecem, né? A Rita foi uma das minhas namoradas, vamos dizer assim, ou eu fui um dos namorados da Rita,
E ela tinha uma coisa muito legal que era, assim como o Bituca, o Chico, o Gil, o Caetano e tantos outros, né? A gente ficava esperando o que vem aí no próximo disco. E a Rita sempre surpreendia. E um outro detalhe que eu sempre vi na Rita Lee é o seguinte: às vezes eu estava meio acabrunhado, meio mal-humorado, meio chato, reclamando de tudo e tal. Colocava uma música dela, aquele senso de humor dela, que muita gente já chama de ácido, ferino, enfim, para mim é uma coisa muito feliz, né? Mudava completamente meu astral. Então, agradeço muito a tudo que ela fez, por tudo que ela fez. Eu posso dizer também que a Rita me acompanhou na minha juventude, também fui muito feliz com ela. É louco, porque eu acho que música toca, né? As emoções, toca às vezes feridas. Com a Rita, eu fui muito feliz. Com a Rita, eu me apaixonei, mas com a Rita, eu nunca me entristeci. E eu dancei horrores, né? Perdi muitas calorias nas pistas, dançando horrores e tal. E eu tenho um grande orgulho de mim mesma, de ser a ovelha negra da minha família. Eu sou mesmo, como Rita foi, como Rita canta. É muito legal ser a ovelha negra de uma família. Rita, putz, você vai fazer uma falta tão monstra, assim, tão gigante, que não dá nem para a gente imaginar o mundo sem você. Vai na paz, minha estrelona, não é nem estrelinha, todo mundo fala, virou uma estrelinha, não, virou um mega planeta gigantesco no céu. Meteoro. Linda. Eu acho que, além de ter feito parte, né, além de ter embalado muitas e muitas ocasiões da vida, o bacana dela, o bacana da Rita foi essa coisa, ao mesmo tempo em que ela celebrava e cantava o amor, a paixão, ela se impunha como mulher e deixava claro isso, né, pelo que ela falava, mas também pelo que ela cantava, e num momento que foi extremamente importante para a tomada de consciência da mulher, para a mulher começar a enxergar a sua liberdade, o seu papel de fazer o que bem entender, tomar o seu espaço. Então, eu acho que nisso, sem que ela fosse partidária, né, muito mais com a poesia, com a música, com o exemplo, ela deixou um legado imenso também. É muito bacana ver que essa coisa da emancipação, da personalidade, de falar o que quer, cantar o que quer, fazer o que quer, e isso eu acho um exemplo para todo mundo. Faz falta demais, a gente vai seguir embalado por tantas músicas que ela deixa de presente para a gente. Resolvi mudar e fazer tudo que eu queria fazer. Me libertei daquela vida vulgar que eu levava estando junto a você. E em tudo que eu faço existe um porquê. Eu sei que eu nasci pra saber. E fui andando sem pensar em voltar e sem ligar pro que me aconteceu. Um belo dia vou lhe telefonar pra lhe dizer que aquele sonho cresceu. No ar que eu respiro, eu sinto um prazer de ser quem eu sou, de estar onde estou. Agora só falta você, agora só falta você, agora só falta você, agora só falta você. Poxa, eu vivo música, né? Assim, não que eu vivo da música, mas a música está muito presente na minha vida. E eu tenho uma relação muito forte com Santa Catarina, com Chapecó e com Florianópolis, né, onde eu comecei a trabalhar. E, coincidentemente, eu me mudei de Chapecó para Florianópolis, fui de ônibus. E eu tenho uma mania, que é chegar num lugar que eu vou viver por algum tempo e ligar o rádio. E a primeira música que tocar vai marcar aquela minha chegada. Uma belíssima coincidência, quando eu cheguei em Florianópolis, 5 horas da manhã, pela primeira vez, tocou
essa letra aqui. Um belo dia resolvi mudar e fazer tudo o que eu queria fazer. Me libertei daquela vida vulgar que eu levava estando junto a você. Ela encaixa em tantos momentos, né, da vida das pessoas que não tem como você desligar de quem a fez. Eu tenho uma irmã que é especial, que o nome dela é Liliane, e a gente chama ela de Li, e desde pequeno eu associava o nome Li a Rita Lee, né? E a Rita Lee foi também uma grande cantora e comunicadora, porque ela fez a formação inicial, a original do Saia Justa, que fez mais sucesso. Então ela marcou, né, a nossa vida, a minha vida, de maneiras diferentes, mas de maneiras tão positivas, e realmente nos fez tão feliz de várias formas, que a gente só merece render homenagens para ela. Bom, a Rita Lee, é claro que marcou minha geração toda, né? E falar de Rita Lee é fácil, ao mesmo tempo muito difícil, né? Porque ela merece ser estudada. Já foi dito aqui, né? Porque meu pai dizia o seguinte, né? Aí aparece um desbravador, uma pessoa corajosa, que abre a picada no meio da selva. Aí depois disso todo mundo passa, né? É o que aconteceu com a Rita Lee. Ela foi abrindo espaços, ela conseguiu ser uma artista completa, sem ser piegas, sem ser vulgar, falou de sexo sem ser agressiva, não precisou mexer a bunda para ganhar, para ter sucesso, tinha uma voz maravilhosa, uma voz afinadíssima, e se portava e se comportava no momento certo, e ela se respeitava. Ela fazia o que bem queria, mas ela respeitava a si mesma. E se você se respeita, você passa a respeitar também os outros. Ela navegou aí por várias situações, é a rainha do rock, mas há uma música que pouca gente fala e marcou a minha infância. Casar com Débora ou com Sara. Meu bom José, você podia, e nada disso acontecia. Mas você foi amar Maria. É uma música da Nara Leão. Na época foi considerada profana, uma blasfêmia. Hoje em dia muitos pastores diriam mesmo. Mas na voz suave e linda dela, parecia um bálsamo, uma poesia. E olha que ela tinha razão, hein? Você podia, hein, José? Você podia ter feito diferente. E no futebol ela também navegou, e juntamente com o seu Corinthians, ela abraçou o Corinthians, foi parte importante naquela democracia corintiana. Olha, só saudades da Rita Lee, mas essa personagem merece um estudo mais aprofundado. E a gente, de novo, comete uma injustiça. Só está falando muito dela agora que ela foi embora. Mas ela fica aqui para sempre no nosso coração. Tinha o lado dela ela era meio não, ela era completa, né? Ela era uma boa instrumentista, era uma boa melodista, mas o que mais me prendia nela eram as letras. Ela tinha letras muito bem feitas, muito bem construídas, e com um humor assim bem... Ela declarou, né, um grande amor à cidade de São Paulo, né? Um humor bem paulista, bem misturado com humor inglês, né? O Orra Meu. E eu queria destacar um verso, né? Que é o Suspenderam os Jardins da Babilônia, e para não ficar por baixo resolvi botar as asas para fora. Minha saúde não é de ferro não, mas meus nervos são de aço. Para fazer silêncio eu berro, e para fazer barulho eu mesmo faço. Então essa era a Rita Lee. Para mim, a ironia, a capacidade de criar versos assim muito bem-humorados e muito críticos, principalmente críticos de costume. Para mim, ela era o máximo. Olá, eu sou o Gerson Conrad, ex-integrante do grupo Secos e Molhados. Com enorme prazer me encontro aqui mais uma vez no Franguinho Sem Censura, hoje, infelizmente, para falar um pouco sobre essa figura fantástica que ontem nos deixou, chamada Rita Lee. Era janeiro de 1974, no auge do sucesso do nosso grupo, e fazíamos uma temporada no Teatro Teresa Raquel. Durante essa temporada, sem perceber, eu fui acometido por um princípio de pneumonia. E, coincidentemente, no dia em que Rita nos prestigiava, esse show foi interrompido porque eu passei muito mal no palco e tivemos que interromper também nossa temporada. De imediato, Rita, que lá se encontrava, se prontificou a acompanhar a mim e a minha ex-companheira na época até o apartamento em que estávamos hospedados. Lá chegando,
ela, com um cuidado e um carinho materno, nos deixou totalmente à vontade para que pudéssemos acionar o socorro e os cuidados médicos necessários. Essa imagem que ficou registrada dessa figura generosíssima, fantástica, um ser humano de altíssimo quilate, chamada Rita Lee. Falar sobre sua obra seria fácil, mas relevar, sabe, o ser humano incrível que ela era é o que eu quero deixar aqui registrado. Os clubes brasileiros começaram a prestar homenagem à cantora Rita Lee nas redes sociais depois da notícia de sua morte. Inter e Corinthians foram os primeiros clubes a postarem no Twitter. A cantora era corintiana, fez um show histórico com jogadores da democracia e recebeu o título de consuleza cultural do Clube Gaúcho. Torcedora apaixonada, participou ativamente da democracia corintiana. Foi o que postou o time alvinegro. Hoje, o Brasil se despede da sua rainha do rock, Rita Lee, uma das figuras mais revolucionárias, questionadoras e importantes da cultura nacional. Escreveu o Inter. Flamengo, Grêmio, Fluminense, Botafogo, Palmeiras, Atlético Mineiro e América Mineiro também prestaram homenagens à cantora. Levava uma vida sossegada, gostava de sombra e água fresca. Meu Deus, quanto tempo eu passei sem saber. Foi quando meu pai me disse, filha, você é a ovelha negra da família. Agora é hora de você assumir e sumir. Baby, baby, não adianta chamar quando alguém está perdido, procurando se encontrar. Baby, baby, não vale a pena esperar ou não. Tire isso da cabeça e põe o resto no lugar. Bom, galera do Franguinho, a gente já fez várias homenagens à Rita Lee, mas temos um convidado. Por isso que é importante você se inscrever no canal, acionar o sininho para receber as notificações, está chegando vídeo novo, copiar esse link e mandar para a família toda e avisar assim, ó. A regra é clara. Arnaldo César Coelho está no Franguinho. Aplausos para Arnaldo César, todo mundo, por favor. Que isso, aplausos. Esse homem tem história. E só para começar, na primeira pergunta, Arnaldo, seja muito bem-vindo, é um cara que nunca te xingou no estádio, Lito Cavalcante. Duvido. O árbitro é xingado. Eu nunca xinguei o Arnaldo. Xinguei muito o juiz, o Arnaldo não. Mas a minha pergunta, Arnaldo, é exatamente isso. Você, na sua carreira, você participou por todos os estágios do que é um juiz. Você foi dos jogos de praia até final de Copa do Mundo. O que faz um ser humano ser juiz? Entrar no campo, ser xingado, ser apupado, ser criticado, ser abandonado. É um ser solitário. E vocês persistem. Anos e anos nessa função. Qual é o motivo? Meu cumprimento a todos, meus cumprimentos a todos. Olha, Lito, é vocação, é você, desde o tempo do colégio, auxiliar o professor de educação física nas aulas de educação física, ali despertar aquele espírito de liderança que tem que despertar, e você tem que ter liderança para dirigir um jogo de futebol, e gostar de futebol. Não adianta você querer ser juiz de futebol e não gostar de futebol. Não adianta ser juiz de waterpolo e não gostar de waterpolo, que é o meu caso, que você não vai ser árbitro de waterpolo. Mas então você tem que gostar de futebol, tem que ter vocação e as coisas encaminharem como você pensa. Isto é, ter um projeto na vida.
eu tive um projeto na vida. Eu comecei no futebol de praia, os garotos, meus colegas viram que eu no colégio ajudava o professor de educação física, e na praia eu era um jogador mediano, mas que eu tinha a iniciativa de tomar conta do time, de botar a rede, de arrumar as camisas, e, enfim. E aí os caras, apita aí. Eu apitei, também comecei a tomar gosto e vi em mim despertar uma vocação para futebol. Dali eu fiz uma carreira durante quase 40 anos, entre arbitragem, comentarista, enfim, da arbitragem. Agora, sobre vaia, que vocês falaram, todo árbitro é vaiado. Agora, o interessante é que uma vez o Armando Marques me ensinou o seguinte: Arnaldo, entra em campo com o time da casa, porque aí ninguém te vê, ninguém vai ser vaiado. E assim eu fazia. Quando o time da casa entrava em campo, Corinthians, Flamengo, Palmeiras, você entrava junto e aí o pessoal esquecia de você. Mas aí um dia fizeram um regulamento que o árbitro tinha que entrar 10 minutos antes dos times para ver o campo, para se sentir no campo. Aí você tomava uma vaia muito grande. E essa orientação fez com que o público vaiasse. O público vai até 1 minuto de silêncio, por sinal. O protocolo agora é entrar todo mundo junto, né? Então todo mundo é aplaudido, né? Inclusive o time adversário. Arnaldo, primeiro prazerzaço falar com você novamente, né? Você é um cara muito querido. O Lito falou do início, né? Perguntou do início, eu vou perguntar muito mais da atualidade. Nesse mundo digital, né? Em que eu estou vivendo, que a gente está nesse momento, né? E você fez sucesso, eu acho muito, né? Não só pela capacidade, mas porque quando você vai para o ar, você é a mesma pessoa que você é fora do ar, né? Você é uma pessoa engraçada, simpática, né? Carismática, e conseguiu fazer isso enquanto estava trabalhando. Imagino que também apitando, de certa forma, com uma outra autoridade, mas de certa forma tinha esse respeito e empatia, né, dos jogadores, e simpatia também dos jogadores com quem você trabalhava. Mas o mundo digital pede muito isso, que você seja cada vez mais autêntico. E você quase trabalhou no digital com o Galvão nesse jogo da seleção, no canal GB, e não pôde e tal. Eu queria que você falasse sobre essa possibilidade na sua vida, né? De você ir para o digital, continuar um trabalho da TV da mesma forma, porque eu acho que o seu perfil não precisa mudar, só o ambiente que é diferente. Não sei o que você pensa a respeito, queria que você falasse dessa quase possível experiência que você teve e se você vai ter essa experiência mais para frente. Olha, sobre o caso do Galvão, o jogo que o Galvão transmitiu, ele me ligou, nós estávamos tratando de um assunto de um comercial que ele está fazendo para mim, e aí ele falou assim: não, eu estou indo num projeto de transmitir um jogo. Você topa? Eu digo, topo. Mas aquele topa, assim, topa. Como? Ele falou: eu já falei com o Casagrande, já falei com o fulano, o Falcão está com problema no Santos e tal. E aí, no dia seguinte, saiu uma foto minha que ele ia narrar um jogo, se não me engano, no Fla-Flu, e eu estava junto. Foi quando eu recebi ligação da direção da Rede Globo, das afiliadas. Eu tenho uma afiliada da Globo há quase 33 anos. E eu assinei um compromisso lá que eu não podia trabalhar, na época, em nenhuma emissora concorrente, muito menos internet. Quando a internet quase que não tinha. Agora a internet tem muito. Então eu fui alertado pela diretora Patrícia das afiliadas que aquilo ali não podia. E realmente a regra é clara, eu tinha um compromisso assinado com a Globo e eu não podia fazer. Eu faço muita coisa na televisão que eu tenho. Eu faço algumas coisas em termos de entrevista, como estou fazendo aqui. Eu estou muito ligado à comunicação, e eu estava outro dia fazendo levantamento, e hoje mais ainda, quando eu comecei a escutar a história da Rita Lee, eu sou ligado à televisão desde o tempo da TV Tupi, quando era Canal 6, se não me engano, no Rio de Janeiro, que a sede era na Urca, no Cassino da Urca. Eu fiz vários programas, e teve muito engraçado, que tinha um programa de J. Silvestre, o Casal Perfeito, e que eu fui no programa no domingo para todo o Brasil, foi a primeira vez que transmitiram um programa via Embratel para todo o Brasil, e eu ganhei o Casal Perfeito com a minha mulher. E 3 meses depois eu me separei dela, fiquei casado há 10 anos, já estou casado a segunda vez há 47. E é engraçado que eu ganhei o Casal Perfeito e acabei me separando. Mas a minha história de televisão é muito longa. Eu acho que na internet tem que se manter essa espontaneidade, essa forma livre de se falar, porque é isso que o público gosta, é isso que eu fiz na televisão. Arnaldo, é um prazer falar contigo. Eu vou falar mais do futuro, não do passado. Você que tem uma estrada longa, uma belíssima experiência, como você falou, tanto dentro do campo como fora, depois que você virou comentarista, né? Queria saber o seguinte, Arnaldo, várias discussões ou tentativas de se transformar a arbitragem numa coisa melhor,
Porque, melhor eu digo, por causa de quem assiste, né? Porque você, diante das imagens, você vê muito mais, com muito mais precisão do que o cara que está dentro do campo correndo, prestando atenção em quem fez falta, o outro que soltou a bola, enfim, você sabe muito melhor do que eu estou falando. A última tentativa foi o VAR, né? Eu quero saber o seguinte de você, também já se falou muito na profissionalização do árbitro de futebol. O que a gente pode esperar daqui para frente? Quer dizer, qual vai ser o futuro da arbitragem? Essa figura, ela é um exagero, claro, é uma figura. Vai desaparecer? Quer dizer, vai chegar uma hora que não vai precisar mais do árbitro em campo, porque é tudo tecnológico, tal, desenvolvido? Pode ser. Primeiro que, fazendo apenas uma correção, o VAR não é a última tentativa. Eles vão tentando, daqui a pouco vem A mais cientista... É a mais recente. Daqui a pouco vem um cientista de Israel, um gênio, e vai bolar um robô para apitar o jogo, e vai apitar o jogo. Daqui a pouco vem o metaverso, que se está se falando, e aí vai se entregar para o metaverso apitar o jogo. Quer dizer, eles robotizaram muito a arbitragem de futebol. Eu sou muito conservador, e eu explico por quê. Eu acho que quando você assiste um jogo pela televisão, você não está vivendo o jogo, você não está sentindo o jogo, você está assistindo o jogo, e que mostra determinadas coisas que em campo não se percebe. Mas isso não é só para o árbitro, isso é para o jogador, isso é para o técnico, são detalhes que a televisão mostra. E apitar um jogo pelos detalhes da televisão não fica correto, porque não é humano isso. Na hora que se coloca muitas pessoas julgando o mesmo lance, causa polêmica. O dia que você botar 3 árbitros assistindo um jogo, cada um numa cabine, vendo o jogo pela televisão, eles vão arbitrar de forma diferente, porque eles não têm interpretação única. E quando se bota 2 economistas dentro de uma sala, eles vão sair lá com 10 ideias diferentes para a economia brasileira e não vai dar certo. Então, o que eu digo é o seguinte: quanto mais gente interpretando, mais lambança nós vamos ter. O ideal é quando um árbitro apita, e não precisa de VAR. Quando ele apita, o que vê e com a personalidade dele. O VAR só entra, foi para isso criado, para evitar que o Maradona faça um gol com a mão, para evitar que uma bola entre 30 centímetros, 1 metro, e o árbitro não veja. Para isso foi criado, mas se gastou muito para isso. Hoje, uma cabine de VAR custa $30 mil de equipamento e mais o salário de todos que estão ali. Virou um grande emprego para a figura do VAR. Quer dizer, isso não ajuda. É muito legal quando se vê um jogo onde os jogadores querem jogar e que o árbitro apita o que está vendo e o VAR não interfira em nada. E recentemente a gente está vendo jogos da Liga dos Campeões, quando há uma colaboração dos jogadores e o árbitro apita o que está vendo. E aqui no Brasil, em muitos casos, o árbitro apita aquilo. Pior é o árbitro que apita com a mão no ouvido, precisando sempre da ajuda do VAR. Esse árbitro não tem personalidade nenhuma, e aí isso é muito ruim para o futebol. Arnaldo, que ótimo tê-lo aqui. E eu fiquei feliz quando você falou lá que ganhou como casal, né? Já na época havia uma certa ficção, então, na televisão, né? Mas faz parte. Né? Quer dizer, o casal perfeito é o seu agora, não aqui. Da realidade é outro. E nem sempre é perfeito. E nem sempre é perfeito agora, porque um casal sempre tem altos e baixos nas suas relações, né? Eu sou casado há quase 40 anos também. Se não tiver imperfeição, fica ruim. Como é que vamos fazer as pazes depois, né, Arnaldo? Exatamente, é isso. Que é isso. Se eu fosse um cara perfeito, bonito como eu sou, de que ia me aguentar? Pô. Imagina. O Arnaldo, é prazer, é ótimo falar com você. Uma coisa que me preocupa, eu também sou conservador e me incomoda demais, é porque nós também da imprensa aceitamos o erro do técnico, aceitamos o erro do comentarista, aceitamos o erro do narrador, aceitamos o erro do jogador que perde gol pra caramba, aceitamos o erro do zagueiro, mas não aceitamos o erro do árbitro como humano. Estão desumanizando o futebol. E quem quer esse tipo de futebol que vai jogar PlayStation? Mas eu também sou uma voz vencida nisso tudo. Só que vai piorar, né? O futebol está muito chato de se ver por causa disso. Tem certos lances que a bola bateu na mão do cara, o cara fica procurando. Vai ter jogador que vai ser escalado pelo tamanho do pé.
Porque se o pé do zagueiro for muito grande, ele vai dar condição para o atacante toda hora, que é coisa ridícula, na minha opinião, né? Os ingleses aumentaram largaram a faixa. É um caminho. E uma outra coisa, parece que está proibido de driblar cada vez mais. Tem muito árbitro achando que ele tem que jogar o jogo, ou seja, não, você está desrespeitando o adversário. Eu já discuto dar cartão amarelo para quem comemora gol e tira a camisa. Eu acho uma idiotice tirar a camisa e tirar a sua propaganda do ar, vamos dizer assim. Mas o gol é o orgasmo do futebol. E quando você vai ao orgasmo, você fica maluco. Então tem que entender o outro lado. Eu queria que você falasse um pouquinho, não é nenhuma pergunta, né? Mais uma peroração, desculpe se eu me citei, mas é coisa de velho, né, Arnaldo? Vai lá. Exato. Primeiro que a regra do futebol tem que se atualizar por pessoas que estiveram em campo ou que passaram como figuras importantes dentro da história do futebol. É inadmissível que todas as linhas de marcação do meio do campo tenham 12 centímetros. Isto é, todas as linhas laterais, linha de fundo, linha de gol, linha da área, a baliza tem 12 centímetros de diâmetro. E, no entanto, a linha de impedimento é uma linha fininha. O que tem que colocar é 12 centímetros a linha de impedimento, porque assim nós teremos mesma linha que tem na regra. Então, a regra é mantida, que o jogador na mesma linha não está em impedimento, mas a linha sendo uma linha fina é muito difícil. Conforme você disse, se o jogador tiver um pé maior ou um nariz maior, como é o meu caso, vai estar sempre impedido. Então, teria que se alterar para 12 centímetros. Outras coisas que tem que se aprimorar é que, na medida que eles colocaram a regra e alteraram a regra para 5 substituições, o jogo perde muita dinâmica com as substituições. E, na medida que eles permitem que um jogador seja atendido dentro de campo, igual o goleiro, o jogo fica parado. Mas você vai acrescentar o tempo. Mesmo que você acrescente 10, 15 minutos, não é a mesma coisa de um jogo que tem uma dinâmica de 90 minutos corridos, de 45 cada tempo. Então, isso, para mim, tem que ser modificado. O jogador caiu, tem que ser imediatamente tirado pela maca. Nem médico presente. O médico tem que olhar para ver se é sério ou não para a maca. E daí? Você bota enfermeiros, que o enfermeiro já sabe. E outra coisa, o jogador só cai, o goleiro só cai para pedir quando está ganhando. Porque quando o time está perdendo, dificilmente o jogador cai para pedir médico. Então, portanto, essa regra tem que ser aprimorada para esses novos tempos e não piorada, como estão fazendo. E com isso o jogo perde dinâmica. E você, no resto, tem razão, o jogo está muito chato. Jogo chato, porque o jogo está parado toda hora. No Rio de Janeiro, pode estar chovendo, pode estar frio, mas tem o tempo técnico. Poxa, aí para todo o jogo, para tudo, parece até conveniência para se fazer comercial na televisão. Isso é muito ruim. Bom, um abraço, Arnaldo. Eu queria saber, você falou dos novos tempos, quer dizer, você deixou os gramados, deixou a arbitragem justamente no momento de transição, quando o jogo começava a ficar muito mais físico, muito mais veloz, muito mais dinâmico, e aí houve toda essa mudança na arbitragem a ponto de chegar ao VAR como a gente tem hoje. E você acompanhou muito bem isso como comentarista. Mas eu queria saber do árbitro, Arnaldo, se você imagina que teria prazer em apitar uma partida nesse futebol atual, que é o futebol, como você colocou, das paradas, da dependência da tecnologia, o futebol em que o árbitro tem que ser, não é nem fundista, ele tem que ser velocista mesmo, porque tem que ter um físico absurdo para estar em cima da jogada o tempo todo. É isso aí. No meu tempo, o jogador pensava mais e corria menos. Quando eu falo meu tempo, que é verdade a gente falar meu tempo. Eu optei futebol Campeonato Paulista em 68, quando o Pelé foi artilheiro do Campeonato Paulista, e o Santos ganhou na frente, muitos pontos na frente. Eu sou do tempo que o Gerson pegava a bola, pensava e fazia um arremesso de 40, 50 metros, e quando a bola batia no pé do Gerson, a gente já podia sair disparado que ia ter um lançamento. Quando batia no pé do Clodoaldo, o lance era mais para organizar ali atrás, para botar a casinha em ordem, então não tinha tantos lançamentos. Hoje em dia, o árbitro percorre 13 quilômetros. No meu tempo, percorria 5, 6 quilômetros. Então, o jogo precisou de muito mais preparo físico. Se você me convidasse para correr na praia 5 quilômetros, eu falei, não vou, é chato demais. Mas durante o jogo eu corria tranquilamente. Mas hoje em dia se requer muito mais preparo físico do árbitro. Hoje em dia se requer muito mais preparo físico dos jogadores. Hoje o jogador tem que ser um atleta mesmo. No meu tempo, o jogador fumava no intervalo.
Tinha juiz que fumava no intervalo, entrava em campo para jogando a guimba para acertar a porta do vestiário. Então, o futebol evoluiu nessa dinâmica e eu acompanho essa transformação. Tanto é que, no final, eu fui fazer uma palestra na Tchecoslováquia sobre a evolução da regra, porque a regra foi mudando. Antigamente, você atrasava a bola para o goleiro pegava a bola com a mão e ficava quicando eternamente, dizendo que a bola estava em jogo. E ninguém podia fazer nada, não tinha nenhuma lei. Hoje em dia, se o jogador atrasar a bola para o goleiro só pode pegar com o pé. Hoje, o goleiro, depois de uma defesa, tem 6 segundos, que não é muito respeitado, mas é quase respeitado, para devolver. Antigamente, ele fazia uma defesa, caía, fazia um tempão, sabe? E demorava, dependendo do resultado, ele ficava um tempão. Então, essa evolução da regra fez com que o futebol se tornasse mais dinâmico, fizeram com que os jogadores tivessem melhor preparo físico, e hoje os árbitros são avaliados muito mais pelo preparo físico dele. Claro que quem corre muito e não tem bom preparo tem um problema no raciocínio. O tempo de reação dele fica mais lento. É igual você, com sono, dirigir um carro na estrada. O carro freia na frente, você está com sono, o teu reflexo está atrasado e você acaba batendo. Um juiz cansado no final do jogo sempre tem problema, porque o reflexo dele não vai acompanhar o que ele está pensando. Então, portanto, hoje em dia se prepara muito mais fisicamente. E não só isso, hoje em dia se observa muito mais o físico do árbitro que antigamente. Se o Romualdo Filho chegasse para apitar hoje, ninguém ia deixar apitar. Em compensação, se um lutador de MMA chegar hoje, os caras vão dizer, esse cara é bom para apitar futebol. O Morgadinho também, Arnaldo. Imagina o físico do... Exato. Né? Exatamente. Os bons árbitros antigamente não tinham físico forte, mas conseguia se impor. Hoje, para se impor, o cara tem 55 de braço, faz supino com 150 quilos. Mas não estou dando o nome dele, entendeu? Mas não é legal. Mas chama atenção, né? Chama atenção. Como chama atenção o Careca. A primeira vez que eu vi um careca apitar, esse careca se destacou, agora o cara, para ser bom árbitro, tem que raspar o cabelo. Eu não estou fazendo nenhuma crítica aos carecas, que às vezes é careca mesmo, mas às vezes não é careca, às vezes o cara raspa o cabelo. Por quê? Porque na época estava na moda ser igual o Colina. Aí pronto, aí todo mundo virou careca. Arnaldo, prazer em falar com você. Então, já que a gente tocou nesse assunto, eu queria falar sobre estilos de arbitragem, né? Ao longo da história, a gente teve aqueles juízes que eram tidos como valentões, né? Os valentões, entre aspas, valentões. Vamos citar. Nós tínhamos o Bosquilha, o Sansão, o Godoy, né? O Wright era em menor, um pouquinho, o Wright em menor. E tinha os extremamente técnicos, que eram, o Hélio falou agora, você e o Romualdo, eram muito técnicos, conheciam regra fundo e se impunham, como a gente fala aqui, na catega. E tinha uns que afinavam no primeiro rugir da torcida, do jogador e principalmente do dirigente. Qual é a medida certa para ser um bom árbitro? É a valentia, é o conhecimento da regra. O que afina a gente deixa de lado. Qual é a medida certa? Olha, tudo se mudou. Eu sou do tempo que um professor entrava em sala de aula e todo mundo se levantava. Eu sou do tempo que você chegava na escola e cantava seu hino nacional. Eu sou do tempo que você sentava à mesa com seus pais, você não podia levantar antes de todo mundo terminar o jantar. Mas o exercício da autoridade mudou bastante. Você não podia dar muita intimidade para jogador, porque o jogador é muito amigo, mas futebol é um jogo, e jogo todo mundo quer ganhar. E essa amizade, o cara esquece porque ele está a fim de ganhar. Os grandes problemas que eu tive na arbitragem de futebol de praia era quando eu apitava jogo dos meus amigos do colégio, meus amigos da esquina, porque eles achavam que, por serem meus amigos, eles podiam fazer um monte de desrespeito por serem amigos. Mesma coisa de jogador. De um tempo para cá, eu vejo muito jogador fazer resenha com o árbitro no meio do campo, bandeirinha bater na barriga do jogador, juiz ficar batendo papo com o jogador, dando satisfação. Tu imagina um juiz querendo dar satisfação para 11 jogadores que aquele pênalti foi pênalti. Não tem jeito. Disseram que vão fazer com que o árbitro entre no microfone do alto-falante do estádio para explicar o que foi, se foi pênalti ou não foi pênalti. Claro que não vai dar certo. Tu acha que torcedor
vai aceitar uma explicação de um pênalti marcado contra o time que ele torce? Torcedor torce, a palavra está falando, torce os fatos, é apaixonado, então não tem como explicar e nem como juiz explicar para jogador. Então eu sou ainda partidário que o jogador tem que dar, o árbitro tem que dar menos papo possível, tem que ser grosso mesmo, ele não tem que dar satisfação, o árbitro não tem que ir no local da falta a todo momento, porque ele vai escutar coisas que não deve. O árbitro não tem que procurar problemas, o árbitro tem que esperar que o problema surja e resolva. Mas, no entanto, tem árbitros e tem auxiliares que preferem fazer relações públicas dentro de campo. Outro dia, um juiz me ligou e disse: o que achou da arbitragem? Eu falei: a arbitragem eu não vi direito. Eu vi foi que antes de começar o jogo, você se abraçou com o jogador e começou a alisar as costas dele e ele alisar as tuas costas. O que é? Você tem algum caso com esse jogador? Você é gay? Ele falou: não, esse jogador é amigo meu da academia, ele malha junto comigo na academia. Ah, legal. Eu falei: porra, você está ali, a sua função é de exercer autoridade, entendeu? Você não pode apresentar um programa com umas camisas todas escalafobéticas que você perde a tua credibilidade. Na hora que começaram a mudar os uniformes dos árbitros, eu falei: os árbitros estão mudando o uniforme, parece fantasia de carnaval. No meu tempo era preto. E quando um time era preto, como o Corinthians, você botava o amarelo, que não era legal, porque o amarelo engorda. Mas era preto, porque preto é o que te dá serenidade. Agora não. Agora até que melhorou, mas um tempo para cá tinham árbitros fantasiados dentro de campo, e isso perde a credibilidade. Eu sou do tempo que o árbitro tinha que ter bom senso. Hoje, nem todos usam o bom senso. Só isso. Arnaldo, uma coisa que me intriga, tá? Quando acontece alguma coisa no campo ou depois dos jogos, todo mundo tem direito à palavra. O goleiro, o atacante, todo mundo é entrevistado. Ao juiz é vedado falar. O juiz não pode falar, não pode explicar nada. Como é que você vê isso? Isso é certo? Isso é errado? Olha, o que é certo é o presidente da comissão de arbitragem, no caso da Federação Paulista, no caso da Federação da CBF, depois do jogo, dar uma explicação técnica sobre o lance. Porque depois do jogo, você explicar o batom no colarinho, não tem jeito. É a mesma coisa um treinador. Tem treinadores que viram outro jogo do que você, perfeito? É a mesma coisa juiz. Se ele for explicar que aquele lance ele não deu pênalti porque ele acha que aquele movimento não foi o suficiente para derrubar o atacante, ele está explicando, mas as pessoas estão levando, sabe, na paixão. Então, não é legal dar entrevista. Eu acho que o árbitro, quanto menos falar, melhor. Quanto menos ler jornais nas vésperas dos jogos, melhor. No meu tempo, eu lia jornal demais. Eu acordava às 5 horas da manhã para ver o comentário da arbitragem. Aí um dia, um jogador no Rio de Janeiro entrou no jornal, na televisão, e falou assim: olha, se o Arnaldo hoje interpretar corretamente os lances, ele vai dar 3 pênaltis a favor do meu time. Porque ele se jogava muito, era o Dé, que era do Vasco. Então, isso influencia. E aí você tem que passar a não ler mais jornais antes dos jogos, não ver televisão e depois dos jogos também não querer muito saber. Depois, com o tempo, você vai ver o VT do jogo para fazer uma autoanálise do jogo. É assim que tem que ser, porque o subconsciente é muito forte, ele age sobre o consciente. É normal. O árbitro é um ser humano como outro qualquer. Se você está apitando um jogo e está naquele dia infeliz, está fraquejando, se todo mundo gritar, você apita no grito. É igual você dirigindo um automóvel. Se todo mundo buzina lá atrás, você acha que você está parado ainda e o sinal, o farol, como se fala, está aberto para você e você vai embora. Não, todo mundo está apitando porque passou enfim, não sei porque todo mundo está buzinando. Então, o árbitro... Motoqueiro. Então, o árbitro... Eles buzinam muito. Então, o árbitro tem que ter personalidade própria, tem que estar focado no jogo. O árbitro não pode estar pensando na prestação que tem que pagar amanhã, e nem o bandeirinha, que é muito mais difícil que apitar, porque tem que estar focado no momento do passe, no momento da... Agora nem tanto, porque agora qualquer um pode ser bandeirinha. Se você botar um sorveteiro de bandeirinha, é a mesma coisa, porque depois do lance vão olhar na televisão se estava impedido ou não. E às vezes, erradamente, porque às vezes não mostra o momento do passe, que é mais importante. Às vezes a imagem não esclarece. E você, quem sabe televisão, dependendo do ângulo da câmera, muda muito a posição do jogador lá na frente. Mas então é isso aí, tem que estar focado. Se você não estiver focado no amor,
você não beija direito. O Arnaldo, só uma coisinha mais da minha parte. Fala. Desculpa, gente. Esse caso aí das bolsas de apostas que está envolvendo tanta gente, jogador, e que eu acho que vai acabar arrebentando com o futebol, né? Porque hoje qualquer lance errado as pessoas vão falar que o cara está vendido. O Fábio, por exemplo, errou um passe no fim de semana e eu tenho certeza absoluta que ele errou. Mas já tem gente, olha, outro menino está até ameaçando processar, o jogador do Palmeiras está ameaçando processar, porque dizem que ele jogou uma bola fora e alguém apostou que o primeiro lance seria uma bola lateral. Ou seja... Foi o Gabriel Menino que passou erradamente. Vou te contar uma coisa. Quando comecei a apitar, você entrava no Maracanã 15 minutos antes, 10 minutos antes, ou meia hora antes, uma hora antes, para ver o gramado. Já tinha uma equipe, uma turma de torcedores lá atrás do gol, no alto, era bolsa de apostas. Quando você ia tirar cara e coroa, que você jogava a moeda para o alto, quando o cara que ganhava cara e coroa, o capitão escolhia o lado em vez de escolher a bola, você já dizia assim, tem alguma coisa. Quando o camarada pegava uma bola e jogava a bola de propósito para a lateral, tem alguma coisa. A mesma coisa está acontecendo. É verdade. É que ninguém fala. A Confederação Mundial de Voleibol tem vários processos de jogos manipulados que entraram as apostas no mundo todo. O voleibol. O futebol é fácil você chegar para um jogador e falar assim, joga uma bola para fora ou então faz uma falta para merecer cartão amarelo. Por quê? Jogo é jogo. Jogo corrompe. Nós tivemos a prova disso num problema de um árbitro aqui no Brasil que estava jogando demais, jogando... como é que se fala? Aquele jogo tradicional de números que bota na cartela. Como é? Me faltou. Bingo. Esse juiz começou a jogar bingo, começou a perder, esse pessoal do bingo corrompeu o árbitro. E ele, coitado, quis manipular alguns jogos do Campeonato Brasileiro. Portanto, jogo é um veneno. Para mim, jogo é pior que bebida. Enfim, o jogo vai influenciar no futebol. E o jogo está mandando. Hoje a gente lê que esses bingos estão patrocinando tudo. Eu mesmo fui convidado a fazer uma propaganda ganhando muito dinheiro de um bingo, de um jogo, e eu fui ver que esse jogo teve problema no país de origem e agora está afiliado, está com a sede da Ásia, porque deixou de pagar. E eu não quis fazer, ia ganhar muito dinheiro emprestando a minha credibilidade a um jogo desse. E as pessoas estão fazendo propaganda, porque o dinheiro está entrando. Infelizmente, isso que você está falando. Vai ser o mal do futebol, vai ser os jogos. Bom, a palavra para o programa de hoje é sensacional, né? Arnaldo César Coelho, super simpático, falando como deve, falando a vera e mostrando que a regra continua sendo clara. Deixa eu reforçar o convite para você se inscrever no nosso canal, acionar o sininho para receber as notificações e ficar sabendo que está chegando vídeos como esse de hoje, né? Homenagem a Rita Lee e entrevista com Arnaldo César Coelho. Se você viu e sabe que um colega seu vai adorar essa entrevista, esse programa de hoje, copia esse link que está aqui, aqui em cima e manda nos seus grupos de WhatsApp para todo mundo ficar sabendo e esse franguinho ser compartilhado com mais gente, porque o franguinho é saboroso. Falando em saboroso, a gente vai se despedir do programa, semana que vem a gente volta mais, porque todo mundo agora vai para o restaurante, porque o Arnaldo César Coelho vai pagar o jantar. Bora, Arnaldo! Pode isso, Arnaldo, pagar o jantar? Não permita. Ele continua assim. O Arnaldo, franguinho com vinho pode ser também, né? Pode, depende do vinho, porque o vinho geralmente tem que ser um vinho suave. Mas de brincadeira, vou botar um vinho branco pro Galvão me dar a bronca. Beleza, vou dessa. Valeu, Arnaldo. Para ele ficar mais bravo, a gente mistura com tinto. Tá certo. Ô, Toné, o Falcão que era o maior traíra, né? Porque o Falcão tem uma história muito engraçada, que nós estávamos lá na França, e aí um jogo lá em Pé de Lyon, e o restaurante fechava tudo 11 horas, e o jogo acabava às 10h30. E aí nós passamos uma cantina, o Falcão desceu do carro, o cara da cantina conhecia ele, um italiano, ele falou assim, se vocês me pediram o prato agora, vocês podem chegar aqui 10 para as 11 que eu sirvo. Aí o Falcão pediu lá a carne dele com a massa, que sempre pedia o mesmo prato. O Galvão pediu outra massa, e eu falei, não, eu vou comer no estádio, que tem um baguete lá com queijo, e é de graça, e aqui tem que pagar. Aí fomos pro jogo. Acabou o jogo, eu falei, Galvão, vamos embora para o restaurante.
E aí fomos para o restaurante. Chegou no restaurante, sentamos no restaurante nós três, pediu um vinho, o cara botou o vinho e o Falcão foi ao banheiro. Quando o Falcão foi ao banheiro, chegaram os 2 pratos. E eu olhei, o prato do Falcão era bonito toda a vida. Aí eu peguei o prato do Falcão, botei na minha frente e matei o prato do Falcão e devolvi o prato. Quando o Falcão voltou, a gente chamava ele de rainha. Quando a rainha voltou do banheiro, e aí? Eu chamava ele de rainha, de sacanagem. Aí ele falou, cadê meu prato? Eu não sei, cara, só trouxe a massa do Galvão. Porra, aí ele ficou puto, foi reclamar com o cara falou, não, eu levei e tal. E ele ficou na dele, comeu, foi dormir com sono, com fome e tudo, não jantou. Passou uns 3 jogos, o Brasil ia jogar, e o juiz é do como é? Aquele país... Azerbaijão. Eram 3 juízes de lá, o nome dos 3 só tinha consoante. E o Galvão me chama, a Jornal Nacional, o Bonner falou assim, Galvão Bueno, aí ele tô aqui ao lado do Falcão, como é que vai ser o jogo? Pá. E aí o Falcão falava, e quando o Falcão voltava para o Galvão, o Falcão saía e eu entrava ao lado do Galvão, e o Galvão ia me perguntar quem são os 3 juízes, se são bons, e que o seu jogo vai ser difícil. E aí eu pedi uma cola, e eu escrevi o nome dos 3, e o Falcão foi para trás da câmera com a cola. E eu fiquei olhando para a cola. Na hora que o Galvão pergunta, Arnaldo, os 3 juízes quem são? O Falcão vai e larga o papel. Porra, aí eu fiquei perdido. Eu falei, ô Galvão, os árbitros são do Azerbaijão, falei o país. Azerbaijão, mas eu quero dizer que são 3 árbitros bons. Agora, o jogo é que vai ser muito difícil, porque o time adversário bate muito. É com você, Bonner. E acabei. O Falcão se vingou largando a porra. Largando a dália. A dália. Como vai? Tudo bem? Apesar, contudo, todavia, mas porém. É ela, Rita Lee. Essa mina me faz sorrir, faz eu curtir. Ela que teve que assumir e sumir. E o Caetano, pra entender São Paulo, teve que traduzir. Mutante, gigante, impressionante. Mina bacana, com gana, americana, paulistana, da Vila Mariana. Seu talento não se afana. E da arte ela tem o toque, o estoque. Não provoque nossa mina do Rosa Choque. Nossa rainha do rock. Tutti frutti, tira do mute. Mina que não pensa no seu próprio umbigo. O que eu quero é que ela baila comigo. Amor é bossa nova, sexo é carnaval. E pra você, Rita, saúde pra gozar no final. Meu sonho é te ver e falar, fodeu, porra meu. Aí posso dizer que o MC Julião viveu. E você vai sempre viver, porque eu tenho mania de você. Amor é cristão, sexo é pagão. Um beijo do MC Julião, que se por acaso morrer do coração, é sinal que amor demais, amor de montão. Franguinho sem censura, a resenha esportiva em que a linha é não ter linha.